Então vamos lá. Na última aula a gente estava estudando, a gente começou a estudar a carta de João, e essa é uma carta que eu tinha deixado para o final, porque ela é uma das mais importantes, é um dos evangelhos mais importantes. Porque assim, os outros evangelhos, todos eles são importantes, cada um dentro da sua característica principal, e o evangelho de João, a importância dele se dá, eu acho que muito mais no aspecto espiritual do que histórico. Né? Historicamente, a gente pega Mateus, por exemplo, ou Lucas, eles têm uma sequência, uma lógica, uma ordem, tem lá toda uma estrutura, principalmente Lucas, né, que ele é bem detalhado em relação à estrutura, e ele cuida bastante do foi, voltou, subiu, desceu, caminhou tantos dias, tantas horas, estava acompanhado por tal de pessoas, então ele é bem detalhado. João ele não se preocupa com nada disso. O Evangelho de João ele foi escrito bem depois da morte de Cristo, bem depois da ressurreição de Cristo, possivelmente próximo do ano 70 depois de Cristo. Então, quando João escreve o Evangelho dele, ele já passou, sei lá, 30 anos, 20 anos, 30 anos. A gente não tem a data exata de quando foi escrito, mas certamente foi bem depois da morte de Cristo. E quando ele escreve, ele não escreve tanto preocupado com detalhe. Ele não escreve tanto preocupado com foi, voltou, subiu, desceu. Não, ele está preocupado muito mais em contar o que Jesus fez, em contar quem Jesus é. Né? Ele escreve, fica claro para a gente que João ele escreve o evangelho dele de uma forma como se fossem blocos de informação. Lucas, você vê que tem uma linearidade, você vê que tem uma história inteira, do nascimento à morte, mas você tem uma coisa linear. João não, ele não está muito preocupado com isso. Né? Tanto que tem alguns trechos de João que ele simplesmente pula. Então ele não fala foi, voltou, subiu, desceu. Né? Ele já fala direto, está lá, ó, no capítulo 5 ele já começa, com passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Não falou que coisa, não falou que festa, não falou nada, simplesmente não falou quanto tempo passou, onde é que foi, onde é que não foi. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, olha, ele estava um pouquinho antes na Samaria. Aí ele fala que voltou para Galiléia, mas ele assim, passou 2 dias, foi para Galiléia. Simples. Passou essas coisas, foi para Jerusalém. Então ele fala como se fosse uma coisa muito simples, da Galiléia para Jerusalém. Só que a gente está falando aqui em uma centena de quilômetros para mais. Então tem um trajeto, tem todo um tempo, né, entre uma coisa e outra, entre você sair da Galiléia, chegar em Jerusalém, ou sair da Samaria, chegar em Jerusalém. Então essas coisas acontecem de uma forma, como é que eu posso dizer? João ele não está muito preocupado com isso, ele está preocupado mais em contar como é que foi. E muito possivelmente o evangelho dele ele escreveu baseado na pregação dele. Assim que Jesus ressuscitou, que eles entenderam, finalmente eles entenderam, como diz em inglês, o big picture, né, o quadro todo, quando eles entenderam a situação completa do que é Cristo, quem é Cristo, por que ele veio, o que ele veio fazer aqui, qual é a missão dele, e a missão foi cumprida. Né? Eles entenderam também o Antigo Testamento, entenderam Moisés, entenderam toda a história das leis, eles entenderam. E a partir do momento que eles entenderam, eles começaram a pregar. João ele era um dos maiores evangelistas, sempre foi, né? Desde quando Jesus ainda estava aqui, ele era o discípulo amado, ele era o discípulo que estava sempre próximo de Cristo. No quadro da Santa Ceia, inclusive, ele é retratado como aquele que está com a cabeça encostada no ombro de Jesus. Né? Então eles tinham uma proximidade. O quadro da Santa Ceia ele mostra essa proximidade. E João ele tem uma característica também, como eu descrevi na última aula, que ele é considerado o evangelho que trata do amor. Ele é considerado, né, o evangelista do amor, o evangelho do amor, porque ele fala muito sobre o amor de Deus, o amor do Filho, o amor do Pai. Ele trata bastante essa questão do amor, a questão bem o lado espiritual mesmo. Né? O foco dele ele é bastante no lado espiritual do Cristo, o lado espiritual de Jesus. Então, assim, você pega uma carta, como a gente já estudou, Romanos, Paulo, ele é bastante didático, né? Ele é bem filosófico, ele é bem categórico, ele é bem, assim, ele fala isso aconteceu por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então ele põe assim todos os itens de uma forma organizada, lógica, estruturada. João não. João não está preocupado com isso tudo, não está preocupado com estrutura, com lógica, com linguagem. Ele conta pela emoção, ele conta pelo calor da ação, do movimento, ele conta ali a coisa como ela aconteceu.
né, mostrando a emoção, né, da coisa, mostrando Jesus como homem e, ao mesmo tempo, Jesus como Deus. Então, ele não explica muito a lógica ou a retórica de como que Jesus se torna Deus, ou de onde veio Jesus, ou Jesus já era Deus ou não era Deus. Não preocupa com isso. Ele preocupa falando o seguinte: olha, este aqui é o Cristo. Este aqui é o Cristo que nós estávamos esperando. Este é o Messias que foi prometido desde o tempo de Moisés. Tanto que nesse capítulo 5 a gente vai ver que em pelo menos dois, eu acho que em três versos em três pontos do capítulo 5, Jesus ele mesmo menciona Moisés. Ele mesmo fala que Moisés já tinha prometido, e está aqui, sou eu. Né? Eu sou aquele que Moisés tinha prometido. Fazendo uma referência direta à promessa e à profecia. Lembrando que Moisés veio quase, sei lá, 3.000 anos antes de Cristo. Não, desculpa, um pouco menos. 2.000 e poucos mil anos antes de Cristo. 22.000 anos é muito tempo. 2.000 anos é muito tempo. Isso já tinha sido profetizado, ele já tinha falado, Jesus vai vir. A gente vai ver agora, no capítulo 5, tem a referência lá de, se não me engano, tem Deuteronômio. Eu não sei de cabeça, mas eu tenho anotado aqui a referência. Né? E a gente vai ver isso aí agorinha. Só que eu gostaria de fazer essa aula em dois momentos. O primeiro momento é a cura do paralítico, a gente vai passar rapidamente por essa cura, vamos falar sobre ela, comentar como é que ela aconteceu. E aí a parte em que Jesus está contando a própria missão, eu queria literalmente ler o texto. Tá? Eu vou ler o texto inteiro, aí depois a gente volta e vai estudando as partes mais importantes, tá bom? Porque é a mensagem, a palavra do próprio Cristo, a palavra do próprio Jesus falando, explicando, eu acho que tem uma relevância fundamental, literalmente uma relevância vital. Tá? Então vamos começar com a cura. Cura do paralítico, eu vou projetar aqui para a gente ver. Quem tiver com a Bíblia, acompanhe pela Bíblia, mas eu também vou projetar a minha. Pronto. Eu estou lendo na versão ao meio da revista atualizada, tá? Bom, então vamos lá. Essa história da cura do paralítico, lembrando, né, que Jesus ele estava na Samaria, passou pela Galiléia e agora ele está de volta em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, peraí que ele deu um alerta aqui, o que é o alerta? Ah, não, tá bom. Então, chegando em Jerusalém, havia uma festa dos judeus. Tá? Aqui não especifica qual é a festa. Eu lembro que eu já estudei sobre isso, mas eu não estou lembrado qual era essa festa. Se alguém lembrar, pode falar para a gente, tá bom? Mas, enfim, estava tendo uma festa, Jesus foi para Jerusalém, e lá existe uma porta, existe o tanque, né, que em hebraico é chamado Betesda. Aqui é curioso essa menção do em hebraico. A gente já falou disso na última aula, mas só para lembrar, esse trecho, esse texto foi escrito em grego. É o que a gente chama hoje de grego helênico, né, que é o grego antigo, o grego clássico. Então, aí faz sentido. Quando a gente vê em português, também faz um pouco de sentido, porque a gente está lendo em português, né, mas se ele tivesse escrito no idioma natural dele, no idioma natal dele, não precisaria ter dito que chamado em hebraico, né, porque ele já estaria escrevendo em hebraico. Então, isso aqui é uma evidência de que o texto não foi escrito em hebraico, e sim em grego. Então, ora, existe ali, junto à porta, um tanque chamado em hebraico Betesda. E aí ele explica como é que funciona o tanque. Eu acho que todo mundo lembra dessa história, como é que funciona esse negócio do tanque. É óbvio que está escrito aqui, mas eu queria que alguém comentasse. Vocês lembram como é que funcionava esse tanque? Por que tinha tanto doente em volta desse tanque? Era do anjo? Exatamente, a do anjo. O que acontecia com o anjo? Quando o anjo descia das águas, quem descesse primeiro era curado. Exatamente. E aí tem um negócio que é assim, é engraçado, mas é triste ao mesmo tempo, né? Porque é tipicamente humano. Tinha um rapaz ali que tinha um problema na perna, já a Bíblia especifica há 38 anos, se não me engano. Cadê? No verso 5. 5, exatamente. 38 anos, isso mesmo. Então ele estava lá há 38 anos com essa doença. A gente não sabe há quanto tempo ele estava tentando descer até o tanque, mas se ele está doente há 38 anos, é fácil assumir que ele deve estar o período inteiro da festa, pelo menos, ele devia estar tentando descer no tanque.
E ele comenta, né, que toda vez que ele tentava descer, alguém passava na frente. É maldade, mas é muito humano isso, né? Ah, abriu, ventilou, desce todo mundo correndo, desce todo mundo correndo. Primeiro que cai na água, é curado. Então, devia ser aquela situação bem... E essa história também, esse evento, né, do pessoal ficar em volta do tanque e pular na água quando o tanque soprasse, se mexesse, ele me lembra também algumas situações que a gente tem até hoje, né? Do pessoal indo, por exemplo, até ali em Aparecida, ou indo nesses lugares buscando cura, indo, sei lá, buscando cura, né? Onde alguém fala que, ah, não, ali tem cura, vai todo mundo para lá. Ah, não, aqui tem um anjo, vai todo mundo para lá. Ah, aqui tem a imagem de Cristo numa torrada, aí vai todo mundo ver a imagem de Cristo na torrada. Ah, aqui tem, né? Então as pessoas ficam tentando buscar, né? Buscar essa cura, buscar a Deus onde ele não está. Né? Ali não estava Deus, ali tinha um anjo que descia. Né? A gente não sabe até que ponto essa história é verdadeira ou se era uma crendice popular, mas dizia-se que quem o primeiro que pulasse na água era curado. Acontece que esse homem ele teve a sorte de encontrar o Deus vivo. Ele teve a sorte de encontrar com o próprio Cristo. E aí sim a cura dele foi total, completa, irrestrita e indubitável, porque além de ter sido curado, ele foi curado diante de centenas de testemunhas, não foi um nem dois. Então não foi um negócio assim que Jesus encontrou com ele num quartinho escuro fechado. Não. Ele estava ali no meio da multidão, tinha uma galera ali, todo mundo querendo, buscando a cura, todo mundo querendo ser curado. E aí Jesus chegou para este homem e curou este homem. Né? Ah, tem bastante coisa que a gente pode discutir em cima desse fato isolado, né? Por que ele escolheu este homem? Por que foi ele que foi curado e os outros não? Por que enfim, tem um milhão de porquês aí, mas o fato é que este homem, Jesus virou para ele e falou: pega a tua cama, levanta e anda. E aí foi uma coisa que é engraçado porque assim mudou completamente a vida desse homem, porque ele vivia naquela situação que era uma situação trágica. Ainda mais naquela época, né? Hoje em dia já é trágico, imagina naquela época. Ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como se alimentar, ele tinha que depender do dinheiro que os outros davam para ele. Enfim, ele tinha uma dificuldade lá que era uma coisa que naquela época era impossível de lidar. Né? Mesmo hoje é muito difícil, lá era pior. Isso mudou a vida daquele homem. Mas a impressão que dá pelo texto é que foi uma coisa casual. Né? Para Jesus, o negócio, você quer ser curado? Quero. Então tá bom, pega a tua caminhando. E sumiu na multidão. Não foi um negócio que desceu uma luz do céu, que fez, oh! Os anjos cantaram um amém, nada. Simplesmente Jesus falou: você quer ser? Você tem fé? Tem. Então, pega a tua cama e vai. Né? Foi um negócio assim. E tanto que a hora que ele pegou, que ele levantou, ele deve ter ficado feliz, obviamente. Ficou feliz, falou com um, falou com o outro. Não sei se ele tinha alguns amigos próximos, possivelmente tinha alguém que conhecia ele ali por perto. Então ele, olha, tá vendo? Né? Tô andando. O quê? Aí o texto diz que os judeus brigaram com ele. Ele tinha acabado de ser curado de uma doença que ele tinha há 38 anos. E qual foi a primeira pergunta que fizeram para ele? Primeira coisa que fizeram para ele, que falaram para ele. O que foi? Que curou ele. Sábado. Era sábado. É sábado. É brincadeira, né? É brincadeira. Dá vontade de brigar, de xingar, de... Gente, o cara estava doente há 38 anos, ele foi curado, ele estava andando, ele estava lá bem. A primeira coisa que falou para ele, você não pode carregar a cama porque hoje é sábado. É engraçado e é trágico ao mesmo tempo, né? Porque a gente é assim. Não... Oi? Então, o que eu estava falando assim... Fazer uma observação? É muito humano isso, né? Diga. Fazer uma observação. Claro. Jesus, quando fala para ele, no capítulo 6, queres ficar são? Ele parece que não acredita muito, né? Aí ele começa a contar a história. Não, é que eu estou aqui esperando um anjo, que quando o anjo mexe a água, não tem ninguém que me joga na água. Quer dizer, ele tinha a cura aos olhos dele, não deu muita atenção, muito valor, não sei. A impressão que dá é que, assim, quando Jesus pergunta se ele quer ficar são,
se ele quer ficar curado, eu acho que ele estava meio que, exatamente o que você falou, ele estava se justificando por que ele estava ali esperando, né, por que ele estava ali parado, e ele não entendeu que Jesus era Jesus. Ele simplesmente achou que era alguém perguntando para ele por que ele estava ali esperando. Ele não tinha entendido com quem ele estava falando, né? Ele não tinha sacado ainda quem que era ali aquele homem com quem ele estava conversando. Porque, pensa também, ele está ali no meio da multidão, só de olho na água. De repente chega um cara do lado, você quer ser curado? Quero. Beleza, deixa eu olhar a água aqui para ver se mexe. Nem deve ter dado muita atenção para Jesus, né? Dá a Aí impressão que Jesus, ele falou assim, pediu, né? Quer ficar são? Falei, eu quero, você me ajuda a a descer nas descer. águas? Eu acho que foi isso mesmo. É aquela coisa de, eu estou aqui deitado nesse leito aqui. O mais engraçado é que nós vemos, como tem muita gente aí fora, esse homem era cheio de fé. Ele tinha muita fé. 38 anos esperando o anjo descer para mexer. Só que ele tinha fé em coisas erradas. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Ele tinha fé em coisas erradas. Né? E chegou o autor da vida do lado dele. E aí o que ele queria era ser carregado até a água. Na verdade. Você me ajuda, né? Você me carrega até lá? Eu tenho fé, é só você me jogar na água, sou o primeiro a jogar na água, eu tenho certeza que eu vou ser curado. Certo. Olha a fé. A fé só tem coisas erradas. É uma coisa interessante. Mas, assim, naquela época também não tinha internet, ninguém sabia quem que era Jesus. Ele viu uma pessoa chegando do lado dele, possivelmente ele não identificou, nem sabia, não conhecia. Né? Então tem esse ponto também. Mas tem um ponto que é fundamental aí, que eu acho que é muito importante em toda a história de cura de Jesus. Em todo lugar que Jesus vai, que ele cura alguém, na maior parte das vezes, não todas, mas na maior parte das vezes, ele fala para a pessoa: você tem fé? Você acredita nisso? Ele testa a fé da pessoa. E se a pessoa falar, não, eu creio, então tá bom, a tua fé te salvou. Né? Você está curado porque a tua fé te salvou. Eu acho interessante essa coisa de Jesus, de sempre... ele obviamente conhecia a pessoa, conhecia o coração daquele homem, sabia que ele já tinha fé. Né? Por isso que chegou naquele homem, não nos outros 300 que estavam em volta, sei lá quantos estavam em volta. Mas é curioso isso, né? Que Jesus ele sempre reforça a questão de que eu preciso ter fé também. A tua fé te curou. Então, eu tendo fé, eu vou ser curado. Bom, Renato, diga. outra coisa interessante também, o texto não fala, né? Não diz se o anjo desceu e agitou a água. E naquele momento. Porque Jesus já estava ali, né? Sim. Ele era mais do que um anjo. Né? Mas o texto aqui ele não diz que a água que continuou a agitar, outros desceram. Então acabou ali. Parou em Jesus. Já não precisa mais de anjo. Água, e acho que depois não teve mais isso, né? Na hora que chega o chefe, os outros se encolhem. Na hora que o chefe passou por ali, ele falou, não, tá bom, então já deu, já está encaminhado aí. Eu quero até entender que Jesus curou esse paralítico na frente de outros monte de enfermos que estavam lá. Sim. Você imagina a multidão, também quero, também quero, também quero. Porque diz que uma das coisas, né, de Jesus foi a fama dele. Tanto que quando ele entrou em Jerusalém, todo mundo estava, tem uma multidão esperando. Então, você imagina, todo mundo, também quero, né? Quer dizer, você imagina. Nesse ponto ainda ele não era conhecido, porque logo em seguida perguntam para ele, mas quem que é esse homem que te falou levanta e anda? Aí ele começou a procurar em volta e não achou. Né? Jesus não estava ainda, não era famoso ainda, né? Porque ele, assim que fez a cura, foi embora. Sumiu na multidão. Quer ver? No 13 diz, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Então Jesus ele se perdeu no meio da multidão, foi lá para dentro do templo. Aqui no 14 ele diz, né? Depois que Jesus o encontrou no templo, depois Jesus o encontrou no templo e disse, olha, já está curado, não peques mais para que não seja coisa pior. Isso aqui também eu acho que é um texto muito curioso, pelo seguinte, aqui ele não está dizendo, isso é importante ficar claro, ele não disse que o homem tinha aquela doença porque pecou. Não foi isso que ele disse. O que ele disse foi, você está curado. Agora que está curado, não peca mais. Então ele traçou uma linha daqui para frente. Daqui para trás,
Né? Tem aquela questão, foi ele que pecou, foi o pai que pecou, foi alguém que pecou? Não, ninguém pecou, para que a glória fosse manifestada. Isso é uma outra história, mas nesse mesmo contexto. Né? E nesse caso, é curioso que ele fale sobre o pecado, porque o único que tem o poder de perdoar o pecado é Deus. E Jesus ele já traz isso para ele. Ele já fala para o homem, vai e não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. Aí sim está vinculado ao pecado. A hora que fala não te suceda coisa pior, aí sim ele traz a questão do pecado versus o que pode acontecer para aquele homem caso volte a pecar. Eu não sei se esse era um caso de possessão, eu não sei se esse era um caso de exorcismo, aqui não especifica a doença desse homem, não sei por que aconteceu, mas tem uma outra passagem, aliás, mais de uma passagem, que Jesus fala sobre isso também. Quando você expulsa um demônio e você volta a pecar, volta 7 mais, e 7 piores. Então, tem uma Renato, questão aqui. Oi. essa passagem eu tenho para mim, não sei se é certo, até queria que você falasse. Quando ele fala não peques mais, eu pergunto, quem é o homem que não peca? Todos nós pecamos. Toda hora, todo momento. Eu entendo aqui que o pecado que ele fala, para mim, porque o que é o pecado? O pecado é você estar ausente de Deus. O pecado é que faz divisão entre o homem e Deus. Então, eu entendo assim, não peques mais, fique firme com Deus, com Jesus, no caso, né? Quer dizer, você vai errar, mas se você estiver com Deus e se você se arrepender, você sempre... Né? Porque todo homem peca. Quem é que não peca? Eu Né? concordo contigo, eu acho que o sentido é bem esse mesmo. Eu vejo esse E o pecado sentido é muito mais não estar ligado, né? Estar perto de Deus. Tanto que não quando peques mais, é muito mais no sentido do tente não pecar. Porque a gente sabe que Sim. acaba não dando. Uma vez ou outra você acaba pecando, e às vezes muitas vezes. Mas aqui é muito mais no sentido do tente não pecar. Por quê? A maior parte das pessoas, se não todo mundo, nem pensa nisso. Você não pensa nisso. Simplesmente vai fazendo, vai vivendo a vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então você não para pensar se você está pecando, se não está pecando, se está fazendo certo, está fazendo errado, o que você fez está correto, não está correto. Vida leva eu. Agora, a hora que você é curado e que Jesus fala, vai não peques mais, eu tenho certeza que todos os dias da vida desse homem, ele vai lembrar dessa frase. E todas as vezes que ele for pecar, ele vai lembrar disso aqui. Porque está vinculado à cura, e ele vai lembrar disso. Certamente ele vai lembrar disso. Cada passo que ele der, ele vai lembrar disso. Porque ele foi curado. E ele foi curado, e depois de ter sido curado, Jesus dá essa ordem. Percebe? De novo, ele não faz um vínculo aí entre o pecado e a doença. Porque ele fala do pecado depois, quando eles encontram depois lá no templo. Então ele não falou assim, você vai ser curado se não pecar mais. Não foi uma condição para a cura. A cura dele veio pela graça, veio pela misericórdia, independente de pecar ou não pecar. Jesus, ele mesmo veio enquanto nós éramos pecadores. Nós somos pecadores. E mesmo assim Jesus veio. E Jesus veio para ensinar. Então, a vinda de Cristo, a glória de Deus, a misericórdia de Deus, ela não depende do pecado. Entretanto, quando você experimenta essa glória, essa misericórdia, essa vida, essa renovação, você experimenta também um desejo de não pecar mais. Tá? Então, percebe, a coisa não está necessariamente vinculada. Então, é assim, não é vou deixar de pecar para ser abençoado. Não, eu posso ser abençoado independente de pecado. Mas a partir do momento que eu sou abençoado, eu abandono o pecado. Se eu já não tiver abandonado antes, eu vou abandonar depois, mas eu abandono o pecado. Ele fala isso também para aquela mulher que estava sendo apedrejada, que era uma mulher adúltera, eles falam na Bíblia, mas possivelmente uma prostituta. A gente não sabe exatamente, mas enfim. O fato é que ele vira para ela e não fala para ela, seja uma boa mulher. Não, vai, não peques mais. E algumas outras vezes ele fala isso também. E, de novo, a curiosidade aí está em que os judeus, falando genericamente, a gente não sabe especificar quem são estes judeus, em vez de glorificar a Deus pela cura, brigaram com o homem porque ele estava carregando a mesa, a cama dele. Então, meus irmãos, não sejamos como os judeus, estes judeus aqui, tá? Não estou falando genericamente, mas não sejamos como estes homens aqui, que em vez de glorificar a Deus pela bênção, apontaram uma culpa no homem por alguma coisa que eles acharam que estava errado.
né? Vamos focar na bênção de Deus, vamos focar na glória, vamos focar na misericórdia, vamos focar no bem, no amor, né? E não focar tanto nas circunstâncias, ou não focar tanto em tradição, vamos dizer assim. Tá? Não estou dizendo que tradição é ruim, mas aqui eles brigaram com o homem por causa de um costume, muito mais do que uma bênção. Então, caramba, há 38 anos ele estava na cadeira, não podia chegar alguém abraçar ele e falar: ah, que legal, você está de pé, você está andando. Não. O que você está fazendo carregando a cadeira aí? O que você está fazendo carregando a tua cama? Hoje é sábado, não pode carregar a cama. É uma falta de E o que eles estavam fazendo lá, então, né? Né? É uma O que eles falta estavam de fazendo lá, né? misericórdia, é uma falta de tudo. Um negócio desse é um absurdo. A gente tem que tomar cuidado para não fazer isso também, tá? O Carlos falou uma coisa interessante, né? O que eles estavam fazendo lá? Se o anjo descia no sábado... Tá curando no ele sábado, né? Ah, o anjo pode. É verdade, essa era sábado. E eles nem estavam lá. sábado, cara. Faz sentido, né? O que eles estão fazendo lá no sábado se não podia ser curado porque não era lícito, né? Então, não tinha por que eles estarem lá, né? Era perseguição mesmo. É gente sendo gente. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, em relação a esse trecho aqui, é isso. Vamos seguir adiante. A partir do 19. Ah, não, um último detalhe em relação a isso aqui, no 18, ele fala: por isso, pois, os judeus... até um pouquinho antes, vamos ler do 17 em diante. Mas lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Percebe? Eles foram até o homem e falaram: você não pode carregar essa cama. Ah, mas ele me curou. Então, eles foram buscar quem curou. Por quê? Porque era sábado. Não pode carregar a cama, curou. Não pode curar, porque é sábado. Né? Aí chegaram em Jesus, falaram: você curou esse cara aqui? Hoje é sábado, você não pode fazer isso aí. Aí Jesus lhes disse: o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aí, o problema cresceu mais um nível. Porque ele estava falando, primeiro, carregar a cama, nível baixinho. Curou, subiu mais um nível. Aí, quando Jesus falou que o meu pai, aí, nível máximo, extremo, com faíscas. O meu pai. Vocês lembram que eu já tratei desse tema muitas vezes nas aulas, mas que eu comentei, né, que sempre que a Bíblia fala que é filho de alguma coisa, ele está pegando os atributos daquela coisa. Né? Filho da ira, ele é uma pessoa irada. Nesse caso, quando ele fala, o meu pai trabalha e eu também trabalho, ele estava se referindo direto a Deus. Portanto, ele estava se fazendo Deus. Né? Na cabeça daquelas pessoas daquela época, ele estava cometendo uma heresia. Mas Jesus, ele estava explicando a que veio. Ele falou: não, eu vim, eu sou o filho, né? Deus Pai me enviou. E aqui em seguida ele explica isso em detalhes, e é isso que eu quero abordar agora. Tá? E aí tem a explicação que eu ia falar no verso 18, né? Dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então está aqui a explicação do que eu estava falando agora. Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então o problema já não era mais violar o sábado. E o problema não era mais carregar a cadeira, a cama, mas se fazer igual ao próprio Deus. Isso aqui, pecado de heresia, era punido com morte, tá? E daí vem, por isso, ainda mais procuravam matá-lo. E aí Jesus, ele ficou quieto e fugiu? Não. Aí vem o trecho que eu quero ler, e esse eu vou ler inteirinho, porque é o próprio Cristo falando, e é importante que a gente conheça esse trecho, esse texto, e a gente explica em seguida, tá bom? Vou compartilhar de novo a tela e vou ler aqui pela minha tela. Jesus explica a sua missão. Isso. Vamos lá. Então Jesus virou e falou o seguinte: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis.
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem ao Filho, o Filho, do modo porque honraram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida, em si mesmo também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. E se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, este mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim. Porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes em seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Tá? Esse é um trecho até um pouco longo, eu vou quebrar ele em pedaços. A gente tem basicamente 4 pedaços aqui nesse texto. Tá? Então, antes a gente falar, detalhar pedaço por pedaço, eu queria que vocês comentassem o que vocês entenderam. O que a gente leu aqui, o que vocês entenderam do que Jesus está falando. Conta para mim. O que Jesus está falando? É um resumo, tá? Não precisa ler tudo, mas um resumo. O que Jesus está dizendo aqui? Qual que é o significado disso que ele está falando aqui? Enquanto vocês pensam um pouco, eu vou abrir a porta para o gatinho, tá? A hora que eu voltar, conta para mim o que vocês acharam aí. Vai lá, Carlinhos, Zé Luiz, Pastor Ricardo. E aí? A que conclusão chegamos? Não, primeiro ele tá falando, se declarando abertamente quem ele é. Em primeiro lugar, claramente que o Pai o enviou. Isso está bem claro e bem explícito. De onde ele veio, o que ele está fazendo aqui no mundo, quem ele é. Ali ele, em outras palavras, está falando: vocês não estavam esperando aquele, o Salvador? Sou eu. E ele está dizendo que ele tem vários o testemunho que ele tem daquele que enviou, ou seja, do próprio Deus. É isso que eu ia perguntar agora. Quem que testifica a respeito de Jesus? Ele menciona João. É João quem dá testemunho de Jesus? Também, né? Porque também ele fala que as escrituras testificam dele, e ele fala que Moisés escreveu dele, e que Deus também, né?
Exatamente, você listou os 3. Então, ele primeiro começa falando de João, né? Então, ele fala que João dá testemunho dele, que João foi a lâmpada no deserto, e vocês foram lá e gostaram da lâmpada, mas que João não estava falando de si mesmo, estava falando de Jesus, né? Aí ele menciona também que o testemunho que ele recebe está nas Escrituras. Ele fala, está lá, investigar as Escrituras. Você vê que tem uma profecia a meu respeito. Eu estou lá. Moisés fala de mim. Mas não foi nem João nem Moisés que dá o testemunho mais importante. Da onde vem o testemunho principal a respeito de Jesus como sendo o Cristo prometido, aquele esperado? Quem dá esse testemunho? Foi Deus a partir dos céus? Deus a partir dos céus. De que forma isso é manifestado? Como é que eu posso ter certeza que Jesus é o Cristo? O batismo dele. Esse é o meu filho em quem me comprazo. Quando no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, mas assim, para todos foi quando, né, João Batista o batizou. E nesse texto ele fala também, tem uma coisa que testifica dele mais do que o testemunho de João. Não tem aquela parte que Jesus diz que Deus glorifica o teu nome. Não é bem assim. Ele fala que, Senhor, eu não estou a orar alto porque eu não tenho fé, mas porque eu sei que tu sempre me ouves. Glorifica o teu nome. Aí Deus diz, eu sempre te glorificarei, eu sempre te glorifiquei. Não é essa parte, nesse texto? É isso também, mas uma coisa que dá testemunho a respeito de Jesus, ele mesmo diz aqui. A própria palavra, né? As próprias escrituras, ela dá testemunho de Jesus, né? Isso. O João, depois as escrituras, mas ele fala, quer ver? O maior testemunho está no verso 36. Lê para mim alguém, por favor, o verso 36 e o 37. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, e ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então tá aí. O maior testemunho que ele tem não é o de João e não é o das Escrituras, ainda que sejam também testemunhos a respeito do Cristo. O testemunho de João é um testemunho direto, dizendo que Jesus é o Cristo. As Escrituras falam que viria um Cristo, né, mas não dá nome e sobrenome, só dizia assim que Jesus vai enviar um profeta, e esse profeta vai ser maior do que eu, né? E aí sim a referência que eu estava falando, que eu falei no começo da aula, a referência ao Antigo Testamento. Peraí, deixa eu abrir ela aqui. Cadê? Está no... Não é esse. Cadê? Aqui, Deuteronômio 18:15. Lê para mim alguém, por favor. Deuteronômio 18:15. O que está dizendo lá? O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. E o 18? Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E o 19, para acabar? E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requerirei dele. Então, quando ele menciona que o Antigo Testamento testemunha dele, né, e que ele fala que Moisés, quer ver, aqui no 45, no João 4:45, ele fala: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, mas quem vos acusa é Moisés. É desse texto que ele está se referindo. Quem vos acusa é Moisés. Moisés disse, mas o profeta, cadê no 19? E qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Então está aqui um testemunho de Moisés, testemunho do Antigo Testamento. Ele fala do testemunho. Aqui Moisés ele está falando que assim, do meio de ti, lhe suscitarei um profeta semelhante a ti. Ou seja, uma pessoa de grande poder, uma pessoa de grande estatura, de grande importância. É nisso que
Moisés está falando, em muitas outras passagens, em todos os livros dos profetas, eles mencionam a vinda do Cristo, né, a vinda do Messias. Então, o Antigo Testamento inteiro praticamente fala da vida do Messias. Raríssimos. Eu acho que não tem nenhum texto no Antigo Testamento que não menciona a vinda do Messias. Mas, enfim, você tem, então, no Antigo Testamento, e era tudo que eles conheciam naquela época, então, esses livros, falam a respeito do Cristo. João, quando João começa a pregar, ele apresenta para o povo quem é o Cristo. Então, assim, aquele que já estava sendo esperado, que já tinha sido profetizado, que já estava ali na lista, que os judeus já estavam esperando, né? O que ligou o Antigo Testamento a Jesus, ao Cristo? João. Então, a importância de João foi justamente ligar essas duas coisas. Foi João que chegou e falou, olha, tá vendo? Aquele Cristo que nós estávamos esperando é esse aqui, ó. Eu te apresento aqui, ó. Este é o Cristo. Este aqui é aquele de quem eu não tenho, como é que é? Não tenho autoridade para desatar os nós da sandália. Não é autoridade que ele fala, ele usa outra palavra. Não tenho a capacidade, Não sou me fugiu a digno de palavra. desatar os nós. Como é que é? Não sou digno. Digno, isso. Não sou digno de desatar o nó da sandália. Né? E quando batiza Jesus, tem o testemunho dos céus, né? Que esse aqui é o meu filho amado. Então, João, ele vem preparar, a voz que clama no deserto, vem preparar o caminho de Jesus. E quando Jesus chega, ele apresenta Jesus como sendo o Cristo. Tá? Então, aí você juntou as três pontas. Você juntou os textos do Antigo Testamento, que nesse caso aqui, ele resume tudo a Moisés. Ele fala, Moisés falou de mim. Ele estava ligando o Antigo Testamento. João falou de mim. Ele estava ligando o testemunho de João. Né? E ele é o que veio e o que comprova. E isso, sim, é maior do que o Antigo Testamento e do que o próprio João, mas as obras que Jesus fez aqui na Terra. E as obras são bem conhecidas. E, enfim, você tem os milagres e tudo que ele ensinou e tudo que ele fez. E a última obra, a maior obra de todas, qual foi? Qual foi a maior obra de Jesus? A maior coisa que ele fez? Oi? A ressurreição? A ressurreição. Então, além dele ter dado a vida a muitas pessoas que já estavam mortas, não foram nenhuma nem duas, a gente conhece a história de Lázaro, conhece algumas histórias, mas foram várias. Né? E tem muitas outras que não estão escritas nesse livro. Mateus, ele termina assim, né? Que se a gente fosse contar tudo o que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo, não ia caber. E não tinha internet na época, né? Não sabia que cabe bastante coisa. Mesmo assim, tudo que Jesus fez é muita coisa. Mas o que está descrito aqui, a gente já tem uma evidência, pelas obras, pelo que ele fez, a gente já tem uma evidência de que ele é o Cristo. Tá? Então, esse trecho aqui, ele fala, primeiro, ele justifica, ele é o Cristo, e ele dá a missão dele. Qual é a missão do Filho? Ele explica aqui nesse pedaço que a gente leu agora. Qual que é a missão de Jesus? O que ele veio fazer? Vou dar uma dica. Está logo no começo desse trecho aqui. A gente leu do 19 até o 30 até o 47. Está logo no comecinho desse trecho, ele já fala o que ele veio fazer. Ele veio nos resgatar da perdição. Mais ou menos isso que eu entendi outro dia quando eu estava lendo. Está correto. Que ele não queria que ninguém se perdesse. Aí ele veio para nos salvar da perdição, né? Por isso é que aí depois em João 3 vai dizer que todo aquele que crê nele não vai perecer. Aqui ele fala de novo, né? No 24 ele fala, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então quem crê em mim e crê naquele que me enviou, não entra em juízo. Então ele repete esse trecho aqui também. Tá? Mas uma das funções, digamos, uma das missões de Jesus, e essa é uma missão eterna, tá? Não foi só o tempo que ele passou aqui na Terra, mas é uma missão eterna dele, está no 22. O que está dizendo lá no 5:22?
Gente, vocês estão muito tímidos. O 5:22, ele diz o seguinte, que o Pai não julga ninguém. Jesus cometeu uma heresia. Ele disse que o Pai não julga ninguém. Como assim? Ele falou literalmente isso. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o julgamento. Então, Jesus, ele tem autoridade para julgar a humanidade. Perceba que a gente sempre pensa no Jesus como sendo uma pessoa bondosa, caridosa, fez muitos milagres, ensinou muita coisa. A gente nunca pensa nele como sendo o juiz. Ele é o juiz da humanidade. É ele quem vai julgar. A palavra de Deus diz que a Deus pertence a justiça. E Deus Pai, aqui está dizendo, deu a mim, no 22, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que todo aquele que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, assim, Jesus ele veio também como juiz. Ele não veio só como cordeiro. Ele veio como cordeiro, mas na volta dele vai voltar como juiz. Isso em Apocalipse a gente pode ver. Que quando Jesus voltar, a volta dele não vai ser mais como cordeiro. A volta dele vai ser como juiz e executor. Ele vai vir digamos, para livrar quem deve ser liberto e veio para julgar quem tem que ser julgado. E uma coisa curiosa que eu achei nesse texto é que um pouquinho depois ele fala, quer ver? Primeiro, ele fala que o julgamento dele é justo porque ele não julga por si mesmo, ele não julga por vontade própria, mas ele julga segundo a vontade do Pai. Então você tem que o Pai deu a ele a autoridade de julgar, mas ele não julga por si mesmo, ele julga pela vontade do Pai. Então as coisas estão vinculadas. Tá? Então, quando você fala que o Pai não julga, ele exerce a vontade dele, o Pai, ele exerce o desejo que ele tem de que nós façamos o bem, que nós sejamos corretos, que nós tenhamos honra, dignidade, enfim, todas aquelas coisas que a gente tem que fazer. Obviamente, as coisas que a gente não deve fazer também, isso tudo está no desejo, na vontade do Pai. E quando o Filho julga, ele julga baseado nessa vontade, nesse desejo do Pai. Quando Jesus julga, ele julga, quer ver? Está no 25, 26, coisa assim, como o Pai tem vida dentro, meu filho tem vida em si mesmo, Deus julgar porque é filho do homem. Tá, 26 e 27. Não, o que eu estou procurando é o 30. Ó. Eu não posso por mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando Jesus vem para julgar e vai julgar todo mundo, então quando assim a gente vê em desenho animado, em filme, em piada, né, que a pessoa morre, vai para o céu e chega lá no céu diante de Deus, quem vai fazer esse julgamento é o Filho. Quem vai fazer o julgamento é o Cristo, ele é o juiz. E ele é o juiz de toda a humanidade, porque o Pai deu a ele toda a autoridade. Então, quando a gente pega, por exemplo, um filme como... Como é que chama aquele filme? Um filme até muito bom, muito interessante, até curioso, mas... Como é que é? O Alto da Compadecida? Acho que é. Alto da Compadecida. Em que ele mostra o julgamento, né? Só que nesse filme está tudo distorcido, é uma visão absolutamente católica sobre o julgamento, porque ele pega Deus Pai como juiz, ele pega a Maria como intercessora e Jesus também, de certa forma, intercedendo por nós. Né? Mas, digamos, os elementos ali estão fora de posição, porque o juiz é o próprio Cristo. Jesus é o juiz. Ele tem autoridade, ele recebeu autoridade para julgar do Pai. E por que ele tem essa autoridade? Essa é a última pergunta que eu faço para vocês hoje. Por que Jesus tem essa autoridade e o Pai não é quem julga e sim o Filho? Ele fala aqui nesse texto. Responder. Desculpa, pastor. Uma colocação que é interessante, realmente. Ele é o juiz, ele vai julgar. Só que ele é um juiz que ele sabe, ele viveu, ele veio como homem, o filho do homem. Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas fraquezas aqui na Terra.
E é por isso que João fala, e lá em João, se não me engano é 3º João, que ele fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que nós temos um advogado diante do Pai. Quer dizer, além de ele ser o nosso advogado, ele tem o poder de, né, vamos dizer assim, de salvar ou condenar. Né? Ele tem essa autoridade exatamente porque ele foi homem. E isso está aqui no 26 e no 27. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Vou comentar esse verso daqui a um minuto. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Do homem. Ele não está falando o tempo inteiro que ele é filho de Deus, que Deus é meu pai, Deus é meu pai, Deus é meu pai? E aqui ele fala que ele é filho do homem. De novo, pegando as atribuições, né? Sendo filho de Deus, ele tem os atributos de Deus. Sendo filho do homem, ele tem os atributos do homem. Isso a gente já falou quando a gente estudou Cristo. Eu falei sobre as características humanas de Cristo, a característica divina de Cristo. E isso se funde numa só pessoa. Né? Cristo, ele é Deus, mas ele é também homem. Ele é 100% Deus e ele também é 100% homem. Ele, na mesma pessoa, concentra todas as características, ele concentra todas as... tem uma palavra correta na filosofia que me fugiu agora, mas, enfim, ele concentra tudo que é característico de Deus e do homem em uma só pessoa. E por isso ele tem autoridade de julgar. E por isso também ele tem autoridade de salvar. É por isso, porque ele é Deus e porque ele é homem, que ele pode dizer, esse está salvo. Ah, mas ele pecou, ele fez isso, fez aquilo, ele mentiu, roubou, matou, não sei o que. Está salvo. Eu julgo. Ele está salvo. Jesus morreu na cruz. Ele sofreu como homem, ele andou como homem, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele pisou na pedra e doeu o pé, ele tropeçou, deitou a cabeça na pedra e doeu a cabeça. Ele viveu como a gente. Ele chorou, quando Lázaro morreu, ele chorou. Né? No casamento, ele viu que estava todo mundo alegre, ele ficou triste porque não tinha mais vinho, foi lá e fez vinho. Então, assim, ele foi homem, mas ele era Deus. Então, por ele ser homem e Deus, é que ele tem essa autoridade de ser também o juiz. E essa é uma autoridade que foi dada pelo Pai. Mas perceba que ele não abusa da autoridade que ele recebeu. Ele não julga por si só. Ele julga segundo a vontade do Pai. Então, Deus deu a Jesus a autoridade, e Jesus pega essa autoridade e julga conforme a vontade do Pai, fechando esse ciclo. E ele tem autoridade porque ele também foi homem. E aí, isso também mata uma questão filosófica, dizendo assim, que Deus não teria autoridade de julgar o homem porque ele nunca foi homem. É mentira, Deus foi homem. Né? Deus viveu entre nós, andou entre nós, e, portanto, ele sabe o que é ser homem. Ele sabe o que é sentir medo, frio, calor, ele sabe o que é sentir raiva, ele sabe o que é se irar, ele sabe isso, ele viveu isso, ele foi gente. Né? Então, ele aprendeu isso. E por ter vivido entre nós, ele tem a autoridade de nos salvar, e aqui esse texto fala claramente sobre isso, aquele que crê nele já será salvo, nem passa pelo julgamento. E aí repara, e esse é o ponto que eu queria terminar, no 26, ele fala assim, ó, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, só aí já é motivo para a gente discutir uma semana inteira. Mas eu vou resumir isso para vocês entenderem por quê. Ficando apenas na característica espiritual dessa frase. Quando Deus criou o primeiro homem, qual foi a primeira coisa que fez para que o homem tivesse vida? Soprou o Espírito. O sopro. Ou seja, a vida do homem não pertence ao homem. A vida do homem vem de Deus. E quando o corpo morre, o espírito volta para Deus. Então, eu não tenho vida em mim mesmo. Eu, como Renato, não sou autossuficiente. Eu não posso determinar nenhum fio de cabelo meu que caia ou que fique loiro. Né? Já está branquinho, está charmoso e tal, mas eu já fui loiro um dia. Né? Castanho, na verdade. Não dá mais. Eu não consigo chegar e falar, volte a ficar castanho. Não fica, não adianta. Eu não tenho poder sobre isso. Eu não tenho poder sobre a minha vida. Deus tem poder sobre a minha vida. O único que tem vida em si mesmo, e aí esse texto, é Deus Pai. E Deus Pai, tendo a vida em si mesmo, ele diz, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Jesus também pega essa outra característica de Deus. Ele tem a vida em si mesmo. E por ele ter a vida em si mesmo, é que ele consegue lidar com a questão de vida e morte.
Então, ele consegue ressuscitar Lázaro, ele consegue ressuscitar a filha enfim, tem tantas histórias aí que ele ressuscita gente e que ele cura pessoas e tudo mais. Por quê? Porque ele tem a vida em si mesmo. Ele tendo a vida em si mesmo, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade, e, inclusive, isso é o que permite que ele ressuscite. Porque a morte dele não foi uma morte eterna. A morte dele foi só do corpo. Mas Jesus, ele tinha vida em si mesmo. Então, quando o corpo morreu, ele retorna. É como se você... Eu ia fazer uma brincadeira com videogame, mas deixa o videogame para lá. Mas o fato é que Jesus, ele tem em si mesmo esse poder, essa autoridade, né? Não é que ele conquistou, não é que ele botou mais uma moedinha, né? Na minha época de jogar videogame, a gente tinha que ficar botando moedinha na máquina para poder ganhar mais uma vida. Aí você ia lá, botava mais uma moedinha, conseguia continuar jogando. Jesus não, ele próprio já não precisava da moedinha, ele tinha a vida em si mesmo, e quando ele morreu, ele mesmo voltou, não precisou de ajuda externa. Tá? E aí, com isso, a gente encerra a aula de hoje, só reforçando 3 pontos. Jesus, Filho de Deus, ele tem o testemunho de Moisés, e do Antigo Testamento inteiro. Quando ele diz Moisés, nesse caso, ele está fazendo tem uma figura de linguagem agora que eu esqueci o nome, devia até ter anotado isso aí que eu vi hoje à tarde. Mas, enfim, tinha que ter Bom, enfim. Quando ele fala Moisés, ele está se referindo a todo o conjunto das Escrituras. Tá? O judeu, ele conhecia o conjunto das Escrituras como sendo... Isso? Exagero da realidade? Não, tem uma figura de linguagem, um nome, é tipo... Me fugiu agora o nome gramatical disso, mas não importa também. O fato é que quando ele fala Moisés, ele se referia a todo o conjunto das Escrituras. Acho que é metáfora, não é, não? Não era metáfora, é tipo quando você exagera, uma hipérbole, não é uma hipérbole. É hipérbole, é. Quando eu exagero, ou... Não, a figura de linguagem é quando você pega a parte pelo todo. Então, quando você fala assim, que a mão de Deus vai me ajudar, não é que a mão de Deus vai te ajudar, é que Deus inteiro vai te ajudar. Quando ele fala, porque Moisés falou de mim, não é que Moisés falou dele. O Antigo Testamento falou a respeito dele. Tá? Então, é uma figura assim, quando você pega a parte pelo todo. Me fugiu o nome agora, eu tinha até visto isso aí, mas enfim. Não importa. Aí, Moisés fala a respeito de Cristo. João junta Moisés, Jesus e fala, este é o Cristo. Aqui. Tá? Então, já foi testificado pelas Escrituras, foi testificado por João, mas a testemunha principal de que Jesus é o Cristo são as obras de Jesus. É o que ele fez. E aí, o que ele fez por quê? Porque Deus deu a ele a vida em si mesmo. E ele, sendo homem e sendo Deus, ele tem também o atributo e o poder de julgar a humanidade. E com isso a gente encerra esse texto aqui. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. E aí tem um aviso, né? Que se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Porque ele falou de mim. Mas se vocês não creem nem nos escritos, como é que você vai crer em mim? Então tem um aviso aqui. E tem um outro também, né? Que quem crê em mim tem a vida, nem passa pelo julgamento. Isso é curioso, porque ele fala que quem não crê... Cadê o verso? Eu tinha grifado, ele perdi. Peraí, está no outro... Está aqui no computador. Aqui. Aqui, ó. No 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição... O que ele fala aqui? Em contrapondo a vida, o que ele usa? Ele bota morte? Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da morte? É isso que ele põe? No 29. Na minha está a condenação. Na tua diz condenação? É a corrigida. Aqui na atualizada ele diz ressurreição do juízo. Em francês ele também usa para o julgamento. Deixa eu ver em inglês como é que está. A condenação precede o julgamento, né? Então, perceba que o ponto aqui é que quem pratica o bem
a partir do 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, quem já morreu, ouvirão a voz e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Então, fez o bem, ressurreição da vida. Né? Lembrando que no 24 ele fala que crê em mim, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tá? Então, aqui não é por obra, é quem creu. Mas, enfim, quem tiver feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, quem tiver praticado o mal será julgado. Agora, quem tiver praticado o mal, a gente meio que já sabe o que vai acontecer nesse julgamento. Né? Então, assim, não é que você vai imediatamente para a morte, mas você vai receber o justo julgamento do justo juiz. E a condenação vem conforme o que você fez. Então, crê naquele que Deus enviou, né, sabendo que ele foi enviado por Deus, crê nele, crê na palavra dele, pratica o bem, e você não vai ser condenado, você vai para a vida. Sem julgamento. Bom, né, ouvir essa palavra. A gente tem tanto problema, tanta atribulação nessa vida, mas a gente sabendo que o resultado vai ser bom, dá um pouco mais de paz e tranquilidade. Qualquer coisa que possa acontecer comigo hoje não significa... uma coisa que eu já falei, acho que até em aula, mas já falei algumas vezes para a Paula também, que assim, que a morte não é o fim. Né? E a morte, assim, a pior coisa que pode acontecer é a gente morrer. Mas a pior coisa que pode acontecer também não é a pior. Porque a gente morrer, a gente vai ter para a vida eterna. Então, assim, mesmo a pior coisa que puder acontecer não é tão ruim. Então, por que a gente está preocupado? A gente não tem que se inquietar, né, com o dia de amanhã. A gente não tem que se inquietar, mas isso é outra pregação. Eu vou falar sobre isso num outro dia. Quem tiver curioso, lê ali o Sermão do Monte. Você vai ter mais detalhes. Mas o fato é que crê em Deus será salvo. Amém? Quem crê em Jesus será salvo. Renato. Diga. E Lucas também, quando Jesus, depois da ressurreição, estava falando com os dois a caminho de Emaús, ele começou a abrir os olhos deles, falando o que falava desde Moisés, Salmos e tudo, todas as passagens, né, que falava de Jesus. Então, dando testemunho de tudo que ele falou. E uma coisa interessante que você falou, eu estava pensando isso essa semana, né, que Deus deu a vida, né? Na verdade, ele emprestou, né? Porque no final o Espírito volta a Deus que o deu. Mas, com essa passagem que você leu no 5:26, que o Pai tem a vida em si mesmo, mas também deu ao Filho a vida em si mesmo, e ele, Jesus, depois da sua morte e ressurreição, deu a sua vida para aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí sim, aí nós temos a vida eterna. Então, de volta, né? Nós temos de volta a vida, como era lá no Jardim do Éden, e eles perderam, e nós perdemos por causa do pecado de Adão, mas agora, com Cristo, segundo o homem, que veio de Deus, né? Nós temos aí a vida eterna. Não como empréstimo, né? Mas aí como aí dado. Sim, eterno. Aí dado, né? E é dado àqueles que creram. Quem não crê vai para condenação e juízo. Bom, senhores, vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos que participaram. E eu gostaria de pedir para que alguém orasse para a gente encerrar. Quem quiser, quem sentir no coração, pode orar. Só lembra de tirar o mudo e faz uma oração para a gente encerrar a aula de hoje, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, pela oportunidade, agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por esta aula, Senhor. Continua abençoando a vida do nosso irmão Renato, dando sabedoria, orientação, Senhor. Abençoando a sua família, Senhor. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nesta aula, Pai. Para este ensinamento maravilhoso nas nossas vidas, que possamos, ó Pai, levar esta palavra, Senhor, adiante e não ficar parada, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos aqui, Pai, que aprenderam também um pouco mais a tua palavra. Abençoa, Senhor, e dá uma noite, Senhor, tranquila, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. 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 Vão em paz. Que Deus os abençoe. Irmão, quando é que voltam as lives? Como? Quando é que voltam as lives? A entrevista?
Sim, as entrevistas. Tá aí uma boa pergunta, viu? Eu realmente dei uma parada, estava pensando nisso outro dia. Né? Eu até preciso retomar isso aí, porque eu até tenho alguns assuntos que eu gostaria de retomar. Né? O pastor Lourenço também lançou um livro novo, uma pesquisa nova que eu achei muito interessante. E eu acho que a gente vai fazer uma entrevista com ele logo. E esse ano eu estava querendo retomar isso aí. Vamos ver se a gente consegue, agora em abril, já começar a agendar de novo. É legal você ter comentado isso, porque a semana eu estava pensando, eu falei, eu fiz tanta entrevista o ano passado, né? Esse ano acho que não foi nenhuma ainda. E a gente já está em março, acabou março já. Legal você ter perguntado. Eu vou retomar isso aí o quanto antes. Vão em paz. Deus abençoe. Paz a todos. Amém. Amém. Abençoe. Paz, Deus abençoe. O Ritinho estava aí quietinho. Todos, amém. É que o Piripipi chegou tarde. Paz do Senhor. Paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Tchau. Olá, Pinelli. Oi e tchau. Oi, tchau.